Queridos irmãos, Aurélio, Rosalina, Helena e Carmelita são os que resultaram dos 11 irmãos. Unidos a Cristo, colocamos-nos em união com a harmonia do universo, a cada ser na sua origem. Sintonizamos com o Criador um ato de louvor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezados cunhados e sobrinhos, quero saudá-los com muito amor, carinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Após um ano de estadia na Europa, quero contar para vocês como se deu o encontro com os nossos parentes, de Cesare Perito, que todos devem estar curiosos como eu estava antes de fazer a descoberta. Assim aconteceu. Durante todo o ano, procurava no mapa onde ficava Belluno, Longarone, que tanto falava o nosso querido pai. Encontrei no norte da Itália, bem vizinho à Áustria. Recordo quando meu pai contava que o nosso bisnono foi morto quando atravessava a fronteira para comprar sal, que aqui era muito caro e difícil. Achei Longarone muito distante e difícil para chegar até lá. Perguntava para os experientes quanto tempo levava de trem para chegar até Belluno. A resposta era sempre a mesma: 10 horas. Pensava, é muito distante, mas não desisti. Continuei com a esperança de um dia chegar a este tal de Belluno. Um dia a irmã Margarete, companheira de fraternidade, me falou: por que não vais a Perúgia, na telefônica, pega o guia telefônica e busca algum endereço, e escreve algumas cartas para saber se existem parentes. Assim fiz. Entre tantos de Césaro, nenhum perito. Mas como já sabia, pelo passaporte do nono, graças ao Pedro da Henriqueta, que tinha guardado, e o Luiz Paulo me mandou, não tinha perito. Copiei alguns endereços e agora, para escrever sem saber, fui a uma professora aposentada, idosa, muito amiga, para me ajudar. Com dificuldade de expressão, consegui expressar meu desejo. Escrevi 2 cartas, uma para uma tal de Alma, outra para Antônio, todos 2 muito gentis. Dia 20 de setembro coloquei no correio, dia 30 um telefonema da Alma. Até aí não sabia se éramos parentes, mas convidou-me para ir em sua casa para procurarmos a verdade. Era viúva, morava sozinha e tinha grande prazer se eu fosse uma semana em sua casa. Uma surpresa, falava em português, pois tinha morado em São Paulo 18 anos. 2 horas mais tarde, outro telefonema da esposa de Antônio. Queria saber se não tinha outro cognome, diz eles, que seria para nós um apelido ou um terceiro sobrenome. Ela queria para diferenciar os de Césaro, pois tem muitos ramos de Césaro dentro da mesma cidade. Eu não entendia bem, dizia que não tinha, pois não queria dizer que era perito, pois podia atrapalhar ou dificultar a descoberta. Mas, em tanto insistir, eu disse que era perito, mas não constava em documentos.
Ela me respondeu: é isto que eu queria saber. Para mim, não é estranho este sobrenome. A carta não circulou muito na cidade, logo foi parar nas mãos de uma primas irmãs de meu pai, que tem 82 anos, filha de uma irmã do nono. Em seguida, telefona uma senhora casada com o primo segundo do meu pai, dizendo que viria para Assis com uma lotação e queria que eu fosse no dia de São Francisco para um encontro. Assim fiz. Só nesta lotação tinha 5 primas nossas. Como tinha uma vaga na lotação, me convidaram para ir juntos para Longarone. Aproveitei a ocasião. Vim em casa, falei com as irmãs e fui. Quando cheguei na casa em que me hospedei, um filho da casa, que seria para nós 4ª geração, tinha ido na comune, que seria para nós a prefeitura, que graças a Deus não foi destruída pela catástrofe. Ele tinha em mãos todos os dados precisos, desde dos pais do nosso tataravô, que nasceu, tinha o nome do nosso quadrisavô, que nasceu em 1771. E o nosso tataravô, que nasceu em 1799 e casou-se em 1822, que se chamava Vicenzo de Césaro e não de Césaro, e Francisca de Bona. O nosso bisavô se chamava, agora escuto bem, se chamava Césaro Giacomo de Césaro e Jacomina de Bona, tendo como filhos Vicente, que para eles aqui é Vincenzo, que é o nono, Marco, mais em seguida um Marco, que talvez o primeiro faleceu e ficou o segundo, depois um Luiz, Ana Maria, em seguida outro Luiz, que talvez o primeiro faleceu, e uma Francisca. Ainda existe uma filha de Ana Maria, ou 2 filhas de Ana Maria. Uma religiosa que trabalha num país vizinho. Todos os parentes manifestaram grande alegria do encontro. Não deu de satisfazer a todos, pois cada um queria que os o visitasse, mas era muito parente. Permaneci 10 dias. Almoçava em casa de um, jantava em casa de outro. Mas como saímos muito visitar montanhas, cidades, não consegui visitar a todos. Todos estavam curiosos em saber novidades sobre o Brasil, sobre os parentes, sobre a economia, situação do país. Eles aqui vivem bem. Os filhos, os velhos são aposentados, os novos trabalham em outras cidades, porque na cidade Inhe, Longarone, não tem trabalho para sobreviver. Por isso, já os nossos avós já foram para o Brasil. Pois a cidade é rodeada de montanhas, que se chama Pré-Alpe. A nona sempre falava que colocava a criança num derlim e ia para as montanhas. Não fui nas montanhas que trabalhavam os nonos, mas fui onde trabalhava o irmão do nono. A casa ainda está lá. No verão, os familiares ocupam, toda de pedra. No tempo dos nossos avós, até pouco tempo, as famílias viviam do queijo e leite. Como na localidade não tem pastagem, as famílias construíram 1, 2, até 3 casas de pedras nas montanhas
levavam as vacas, a família moravam 3 meses numa casa até que tivesse pastagem. Depois se mudavam para outra casa, sempre nas montanhas. Uma parte da casa era estala ou estebaria, outra morava. Os meses de neves voltavam para a cidade com as vacas. À noite, depois da ceia, todos iam para as estebarias, junto com as vacas, porque era quente. Os homens cantavam, as mulheres faziam meias de tricô. Quando estava quente, iam todos para o quarto dormir, que geralmente os quartos eram em cima das estebarias, porque eram mais quentes. Isto até hoje na cidade tem muitas casas que ainda é assim. Só que quem não sabe pensa que é casa, porque os estilos das estebarias é igual à casa ou uma continuação da casa, tão bem construída por causa da neve. A nona sempre contava que as estebarias eram embaixo das casas e eram tão limpas quanto uma casa de moradia. A casa do nono foi vendida há 2 anos. Reformaram, aproveitaram a parte da estebaria, aumentaram a casa. Ao lado ainda tem a casa do irmão do nono, toda de pedra. Esta cidade é um bairro da cidade de Longarone, província de Belluno, situada na montanha, 3 quilômetros do centro da cidade. Nada sofreu com a catástrofe. Em si, é uma bela cidade em miniatura. Todas as casas com 3 andares, o mesmo estilo, geralmente para aproveitar a terra, que é escassa. Os filhos casados moram geralmente na mesma casa, porque de 2, 3 andares, um mora no primeiro, outro mora no segundo, outro mora no terceiro. A nona contava que perto da casa não tinha terra para plantar cebola. Ela carregava a terra no berlim e colocava em cima da laje e plantava cebola. Eu fui em redor da casa para verificar, é assim mesmo. As casas são todas unidas, uma na outra. Na frente rua, atrás cimento ou pedras. Gostei muito. Tem ruas que passa um carro, outra são tão estreitas e cheias de curva, só passa pedestre. Montanhosa, só se pode andar mesmo a pé. Não consegui descobrir os parentes do lado da nona, que é de Bonaibés. A cidade, a maioria das famílias são de Césaro Perito e de Bonaibés, mas tem muitos ramos. Se fosse 5 anos antes, tinha muitas pessoas idosas que sabiam, mas tem uma parente que está se interessando. Eles foram tão gentis, pagaram todas as despesas com a minha viagem, cartões. Não gastei nada de viagem. Ainda me trouxeram de carro até Venezia, 2 horas de distância, para conhecer a cidade. Depois tomar o trem para não precisar fazer tantas baldeações. Assim mesmo, ainda fiz 3 para chegar até aqui. Agora quero descobrir os parentes da minha mãe, que são de Trento, uma província perto de Belluno. Só que não tenho documentos para provar. Escrevi para o presidente Getúlio, que tem uma irmã da minha mãe, saber dados para poder procurar.